Hey galera, mais um vídeo de sinopses aqui nessa série gigantesca sem fim. E eu quero pedir desculpas, né, por a gente só tá saindo basicamente vídeo de sinopses e corte aqui no canal. A situação realmente está bem complicada, vou admitir que eu tenho estado bem desanimado para gravar vídeo, muita correria o tempo inteiro. Enfim, as tretas aí de sempre, mas faz parte, né? A gente vai tentando retomar aí as coisas, retomar a produção, o ânimo, né, a animação para fazer as paradas, conto aí com a compreensão e com o apoio de vocês. E vamos ler aqui e analisar as sinopses enviadas por vocês. A primeira sinopse de hoje chama Aluado. Eu nem faço ideia, nem imagino o que isso significa, aluado. Vamos lá. Acompanhamos a história de Breno, um jovem de 16 anos que só quer viver sossegado com sua família e amigos, sem se comprometer com muita coisa. Numa noite de lua cheia, ele e seu irmão mais velho, Jill, são atacados por um lobisomem. Breno é mordido no braço e perde a consciência, mas é salvo por Jill, que se faz de isca para afastar o monstro, mas acaba morrendo nesse processo. Breno acorda no hospital sem o irmão e com uma maldição correndo em suas veias. Ele, a partir de hoje, se tornará um lobisomem toda noite que a lua cheia aparecer. Quem o informa isso é Lupin, um lobo falante cheio de mistérios que o garante que sabe como fazê-lo voltar ao normal. Breno então sai em uma jornada com o Lupin para tentar acabar com sua maldição, pois agora é uma ameaça para sua família e amigos. Cara, achei muito legal, muito legal. Lobisomem, cara, é uma lenda que é muito comum no Brasil, né? Mais do que outras. Vampiro você não é uma lenda muito brasileira, mas lobisomem, de fato, é uma lenda, assim, que apesar de ser padrão, né? Vamos dizer assim, mundo afora, acho que muitas culturas têm lendas envolvendo lobisomens e coisas do tipo. No Brasil, nas roças brasileiras, isso é muito comum, então eu já consigo ver uma história bem brasileira, ainda mais com o nome dos personagens, né? Uma história bem brasileira mesmo acontecendo, isso é muito legal, isso tem chamado muita atenção ultimamente, né? Cada vez mais mangás com temáticas bem mais brasileiras, bem mais abrasileiradas, tem chamado mais atenção, não só mangás, quadrinhos de modo geral, né? Isso tem sido bem interessante ultimamente, então acho que é uma história que casa muito bem com como o cenário do quadrinho aqui no Brasil está se desenvolvendo, está evoluindo, acho que esse tipo de história casa muito bem. Eu achei interessante aqui, né, como mostra que ele é um personagem que ele é muito, vamos dizer assim, satisfeito com a vida que ele tem, só que ao mesmo tempo ele ser tão satisfeito assim faz com que ele não corra atrás de muitas coisas, nessa falta de comprometimento que o autor diz que ele tem aqui na sinopse. Então a gente consegue meio que trabalhar essa questão de ele criar uma certa responsabilidade ao mesmo tempo que essa maldição ela mexe exatamente com aquilo que o Breno, né, ele tem ali como a coisa que ele mais gosta, né? Se realmente o que ele gosta de verdade, né, aquilo que realmente caracteriza ele é estar ali sossegado com a família, com os amigos e tudo mais, a maldição de ele ser um lobisomem acaba atacando justamente nisso. Isso é muito legal dentro da construção, né? Porque geralmente a gente pensa, quando vai criar uma história, né, assim, de forma mais rasa, já se imagina, ele tem uma maldição, ele vira lobisomem e ele quer se desfazer dessa maldição. Mas beleza, até aí você só pensa tipo aquilo só na forma superficial. E aqui não, aqui exatamente o fato de ele não querer grandes coisas da vida e tal, ele ser um personagem bem ali, bem família, bem apegado com isso, a maldição fazer com que ele, né, ele seja uma ameaça, como diz aqui no próprio sinopse, para eles, fazer com que ele saia de perto deles, exatamente isso que meio que toca ali no cerne do personagem, né? Faz uma motivação a mais para ele querer se livrar dessa maldição, exatamente porque ela bate na parte ali da família e das amizades que ele tem. Isso é bem legal e dá para trabalhar, né, ao longo dessa jornada do Breno, como ele vai se sentindo mal por estar longe da família, dos amigos, essa questão das lembranças e tal. Eu não consigo imaginar onde que essa jornada vai levar. Assim, a sinopse ela cumpriu bem o papel de deixar você curioso, deixar você instigado para ler a história. Eu não consigo, assim, logo de imediato, vendo a sinopse, pensar assim, ele vai fazer não sei o que, ele vai fazer tal coisa para poder se livrar dessa maldição, e são esses quais perigos que ele vai enfrentar.
Talvez ao longo da jornada, né, já que a gente está trabalhando com a maldição como algo que contrapõe a vontade que ele tem de ficar perto da família e dos amigos, a gente pode trabalhar essa maldição ensinando ele alguma lição, né? Essa jornada vai ensinar ele alguma lição, e pode talvez ter a ver com essa questão de ele não gostar de se comprometer com muita coisa. Então talvez para poder se livrar da maldição, para poder seguir em frente, ele tem que assinar um certo comprometimento muito grande com algo, talvez com uma outra pessoa ou algo do tipo, e isso ensine ele para que depois, quando ele possa, né, findar da história, ter se livrado da maldição, etc., ele possa voltar para a vila, tô falando vila, né? Mas enfim, voltar para a cidade onde ele vivia, voltar para a família e para os amigos dele, ele esteja diferente, ele esteja mudado, ele tenha aprendido ali uma grande lição. E aí entra aquilo que eu sempre falo sobre subtexto e tema nas histórias, que é você ensinar uma lição para o personagem, ao mesmo tempo que você ensina também essa lição para o leitor. O nome dessa história aqui é The Ender Eye, o olho do fim, o olho final. Eu não sei o que seria esse Ender. Né? Ok, vamos lá. Em um mundo onde existem poderes, magias, várias dimensões e criaturas mágicas, e entre eles havia os híbridos, que são uma junção de humano com outras criaturas. Essa raça era muito odiada, assim se isolam das cidades humanas. O continente é partido em 17 partes, comandadas cada uma pelo seu capitão. E esses são comandados pelo governo mundial, sendo que 4 delas não fazem parte da União. Então apenas 14 fazem parte dessa União, ok. Em um exame para convocar alguns soldados para o principal país, a Tirio City é o nome do principal país? Enfim, Tendô e seus... Tendô é o nome de do personagem. Tendô e seus amigos, eu vou ler Rojas, porque Rojas fica meio estranho. Rojas, Mateus e Gyotaro participam desse torneio para se tornarem soldados. Mas Tendô, nosso protagonista, esconde um segredo. Ele é um híbrido de um Enderman, uma criatura terrível e temível por todos. Eu imaginei que quando falou The Ender Eye tinha alguma coisa a ver com o Enderman de Minecraft, enfim. Tendô faz o exame escondendo seu segredo, mas a qualquer momento a criatura pode tentar tomar seu corpo. Será que ele vai conseguir esconder um Enderman? Bom, acompanhe essa história. Entendi. Sempre que, né, a gente vai criar uma história, o foco naquelas perguntas principais que a gente tem que fazer, que é quais são os objetivos dos personagens principais, por que eles querem se tornar soldados, né? Por que eles querem se tornar soldados? Por que eles querem entrar nisso, né? Qual é o grande objetivo? O que isso traz para eles, né? E o lance vai ser realmente só de ele tentar esconder ali o bicho e tal. Me parece uma história talvez um pouco menor, assim, me parece uma construção de universo muito gigantesca para contar uma historinha ali que eu não... Assim, é legal você ter um universo grande, expandido, e você contar histórias pequenas, né? Um pouco do que eu faço com o Makai, só que nesse caso aqui, me pareceu que a história tem algo a mais para revelar, alguma trama a mais para revelar, que não ficou clara aqui na sinopse, focando realmente no lance de como que ele vai se comportar ali. Quando falou sobre os híbridos, né, de eles serem junção de um humano com criatura, eu não tinha entendido que eles eram meio que possuídos, como se fosse uma espécie de demônio dentro do corpo, né, por essas criaturas, e sim que eles realmente tinham características daquelas criaturas. Então vamos supor que o cara lá é o Tendô é um Enderman, e o nome da história é The Ender Eye, né, então tipo, o olho do Ender. Então vamos supor que ele tenha que usar, sei lá, uma faixa, fingir que é cego para não mostrar o olho, ele usa uma máscara, um óculos, sei lá. Alguma coisa para não mostrar os olhos dele, porque pelos olhos dele daria para saber que ele é um híbrido. E aí, ok. Então, assim, nessa questão de sendo uma entidade que pode assumir o controle e tal, é interessante, é um tema já bem batido, né? Mas é aquele negócio que eu sempre falo. Não é porque uma história já foi feita várias vezes que você não pode fazer ela. Você só tem que tomar cuidado para que a sua não fique muito parecida com as que já existem. Porque senão é aquele negócio, né? Você está competindo diretamente com obras mega famosas e que o leitor automaticamente vai comparar. Quando sua história é parecida com alguma história que existe, o leitor ele vai comparar as duas. E aí se a sua for realmente bem parecida, não abordar aquilo de uma maneira diferente, não trouxer algo que seja um pouco mais único dela, talvez o leitor compare e acabe falando, é só uma cópia de não sei o quê. E ninguém quer ser só uma cópia de algum outro. Então, por isso que eu falo, sendo uma entidade que ali
tem chance de assumir o controle do corpo dele e tal, e causar destruição. Isso é algo bem comum, assim. Quase todos os shonens usam algo mais ou menos assim, para dar esse perigo e um grande poder pro protagonista, né? Ao mesmo tempo que você coloca um grande poder nele, você também coloca ali um grande risco nesse poder. É um tema interessante, mas precisa ser trabalhado. Então talvez a história realmente focar em como que ele vai esconder isso, e talvez... por isso que eu falei sobre ser alguma coisa física, talvez, porque aí seria uma... mais simples do leitor entender o que ele está tentando esconder, sabe? E talvez isso possa ir escalando para algo realmente de tomar o controle dele. Ainda não sei. Eu tenderia a ir mais para um lado um pouco mais de realmente esconder alguma coisa física, ainda que isso trouxesse algum poder ou algo assim para ele, mas que ele tivesse características físicas que o atribuem como um híbrido, e aí, portanto, isso ele não pode deixar de descobrir. Não pode deixar que os outros vejam. Eu acho que isso criaria mais situações interessantes ali do que simplesmente ele ter que impedir que aquilo tome o controle dele. Porque na primeira vez que aquilo tomar o controle dele, acabou o mistério, né? E aí você ficaria na história ou muito dependente dessa situação chegar, ao ponto de a história poder ficar chata até lá, ou você ficaria fazendo essa situação acontecer o tempo inteiro a ponto que ela ficaria banal, ela seria banalizada na história, como se ela não apresentasse um risco. Então, não sei, eu acho que aí o que entra aqui na história para fazer para tornar ela um pouco mais profunda é aquilo que eu falei. Qual o objetivo deles em se tornarem soldados? Principalmente por que o Tendou quer se tornar um soldado especificamente, já que se ele é um híbrido, então imagina-se que ele vivia nessas cidades, dessas regiões aí, isoladas das comunidades humanas. Então ele precisou se aproximar de uma comunidade humana, de uma região humana, sabe, ele precisa ter um objetivo, alguma coisa ali na construção da sua história que o guie para esse objetivo, tendo que passar por todas as dificuldades que seria para um híbrido fazer isso. Muitas vezes indo até contra seus próprios pais, seus amigos, sua própria comunidade, que não iria aceitar que ele fizesse isso ou iria temer pela vida dele. Outra coisa é exatamente isso, né? O lance de temer pela vida dele. Qual é o risco que vai estar envolvido em ele ser revelado como um híbrido? Por isso que eu falei sobre ser algo físico, porque a gente está com essa tensão o tempo inteiro. Daria para colocar várias situações onde aconteceria alguma coisa. Tipo, imagina lá, de novo, que ele tem os olhos ali que revelariam que ele é um híbrido. Lembra do Ciclope lá do X-Men? Qualquer situação em que ele está sem os óculos é uma situação potencial de risco. Então, aqui aconteceria algo bem parecido. Várias situações onde alguém poderia, de repente, ver os olhos dele, seria uma situação de risco. Então, daria para trabalhar isso o tempo inteiro, sem banalizar, né, os poderes e a catástrofe que seria formada se o Enderman tomasse conta do corpo dele, ao mesmo tempo sem ficar deixando aquela situação só ali. Tipo, um dia talvez aconteça e tal, e ao ponto de que você tem que desenvolver muito mais outras tramas, já que isso é só uma coisa, possibilidade lá para frente, que você não vai explorar agora. Então, eu acho que tem que desenvolver muito bem qual que é o risco que um híbrido sofre caso ele seja descoberto dentro de uma comunidade humana, por exemplo. E aí talvez isso possa ser mostrado com outros híbridos que foram descobertos, sendo presos, sendo, sei lá, torturados, enfim, coisas desse tipo para que a gente crie um risco e um medo real em o Tendou ser descoberto. E a partir daí desenvolver a história, que como eu falei, eu não consigo imaginar qual que é a jornada final aqui dessa história, mas eu imagino que possa ser algo como ele revelar que os híbridos não são tão ruins ou coisa do tipo, e que eles podem viver em harmonia, né? Seria tipo um grande objetivo final ali para a conclusão da história. Como isso se daria, aí já cabe ao autor, eu não consigo pensar isso exatamente agora. Vamos para a próxima sinopse. Achei interessante o título dessa, 2000 anos de esquecimento. 2000 anos atrás, todos eram anjos e tinham poderes especiais. E existiam 4 cavaleiros demoníacos. Imagino que também eram anjos. Peste, guerra, morte e o mais jovem deles, fome. Uma guerra entre esses cavaleiros e os anjos foi travada. Após uma longa batalha, o arcanjo mestre selou o único cavaleiro restante antes de morrer, o da fome, e selou grande parte do poder existente no mundo. Que poder? Do poder dos anjos? Transformando os anjos em pessoas e diminuindo a força das magias que eles podiam usar. A história se passa nos dias atuais, numa sociedade onde os humanos têm poderes. Está escrito em podres. Os humanos têm muitos poderes.
Os humanos hoje em dia no nosso mundo estão cheios de podres. Enfim, acompanhamos o Cavaleiro da Fome que desperta após quase 500 anos, mas sem toda a sua memória. Um alter ego do Cavaleiro foi criado no momento do selamento. Ele possui todas as memórias e é uma versão anjo da fome. Mas graças à memória que possui, começa a se corromper e se tornar um arcanjo demoníaco. Fiquei meio confuso. Esses 4 cavaleiros demoníacos, eles não tinham a ver com os anjos, né? Quando eu falo que todos eram os anjos, né? Seria que as almas, vamos dizer assim, porque se passaram 2000 anos, eu não imagino que são as mesmas pessoas que estão vivendo há 2000 anos, né? Ainda mais se a história se passa no tempo contemporâneo. Eu imagino que exista mortes, essas coisas, mas deve existir alguma parada, talvez, tipo de reencarnação. Então as almas desses anjos foram reencarnando nas pessoas e tal. Então eles têm esses poderes, mas são resquícios dos poderes que eles tinham quando eram anjos. As perguntas, né? Onde que está esse arcanjo mestre agora? Por que ele resolveu selar, né? O Cavaleiro da Fome e não matar ele igual ele fez com os outros, né? Já que os outros morreram. E como se mata o Cavaleiro da Morte? Enfim. Essas são algumas dúvidas que com certeza o leitor vai ter. Eu imagino que ao longo da história isso seria assim, interessante, né? Você começa mostrando um personagem qualquer e ao longo da história ele vai descobrindo todo esse negócio que foi apresentado pra gente 2000 anos atrás, todo mundo era anjo, os poderes que algumas pessoas despertam hoje tem a ver com resquícios dos poderes desses anjos, ele é o Cavaleiro da Fome e tal. E aí talvez seja isso. Então, vamos supor que ele era um personagem e aí ele vai mostrando certos flashbacks e coisas do tipo, que é exatamente essas memórias, esses fragmentos de memória que ele vai recuperando, entre aspas, né? Ele vai tendo através de sonhos, através desses mini flashbacks de, sei lá, epifanias e coisas do tipo que ele tem ao longo da história, até que vai chegar um momento onde ele vai descobrir tudo isso e aí vai ter algum conflito, talvez um conflito interno, né, entre virar um arcanjo. Eu diria que numa série a gente trabalharia isso com muito mais alongado e talvez teria um grande conflito final com ele contra o arcanjo mestre, etc, alguma coisa assim, sei lá, ele revivendo os outros cavaleiros, não sei. Num one shot curto de, sei lá, 30 páginas, daria para fazer uma história menos focada em ação e mais focada em mistério. Então a gente acompanha esse cara, essa pessoa, esse jovem, sei lá, que tem esses sonhos, que tem essas coisas, e aí ele vai tentando descobrir o que é isso e vai descobrindo toda essa história. Só que à medida que ele vai chegando perto, cada vez esses sonhos, essas lembranças, isso vai se tornando cada vez mais parte dele. Até a própria personalidade dele pode ir mudando ao longo da história. Talvez ele ficando irritado como pode dizer, com mais facilidade, pode ficando um pouco mais brigão, enfim, perdendo a paciência com mais facilidade. Esse tipo de coisa caminhando aí ao longo da história conforme ele vai investigando. E aí o lance dos poderes dos outros humanos serem realmente esses poderes que a gente, né, que o misticismo acredita que existem, né? Então poderes de viagem astral, de prever o futuro, de conversar com os mortos, enfim. Poderes, mas assim, não poder de soltar Kamehameha e bolas de fogo, mas poderes mais assim, nesse sentido mediúnicos, digamos assim. Eu acho que daria para trabalhar numa história mais de mistério, seguir nesse sentido, até que chegaria no final da história. Ele entenderia completamente tudo isso, essa questão de todo mundo era anjo e tudo mais, e que ele é a reencarnação, entre aspas, do anjo da fome. E quando isso acontecesse, ele ou poderia tentar ir numa jornada, digamos assim, ele pode descobrir isso no começo, ir numa jornada de tentar selar esse anjo, para o anjo não voltar e assumir o controle dele, sei lá, e voltar essa guerra, ou a história pode simplesmente acabar no ponto onde o anjo desperta. Então ele descobriu tudo isso, e o fato de ele ter descoberto tudo isso é o que junta as memórias do anjo, fazendo com que o anjo volte a assumir o controle dele. Aí a história acaba nesse momento, com o final aberto, para as pessoas, sei lá, pensarem, né, o que aconteceu. Ele destruiu a Terra, sei lá, começou a guerra de novo. O que será que aconteceu? Eu acho que esses dois modelos de história funcionariam muito bem para one-shots pequenos, né? Eu sempre foco aqui no lance do one-shot porque é uma história que a gente consegue fazer e concluir dentro de um período de tempo. A gente tem uma história pronta e às vezes são histórias muito legais e muito interessantes.
E a gente às vezes fica pensando muito em tipo um milhão de coisas pra fazer e tal, e vai estendendo a história ao ponto que tem que demorar 5, 10, 15, 20, 30 anos pra fazer a história, e a história acaba nunca sendo feita. Então, quando eu falo que numa história mais longa, você vai fazendo cada capítulo a capítulo, tendo 50, 60 capítulos, às vezes o autor larga no 10, porque enfim, a vida vai levando pra outros caminhos e tal. E aí uma história que poderia ser ótima, ser excelente, ela acaba sendo largada. Isso é muito, muito triste. Sinceramente, eu acho muito triste uma história com potencial, uma história legal, ela ser largada na metade. Por isso que eu fico tão triste também de ter parado o Hooligan, né, de ter contribuído para isso, mas eu gosto também de usar o meu próprio exemplo para mostrar para vocês. Eu desenhei Hooligan durante 4, 5 anos. E aí, por conta de várias coisas, ele está parado há uns 2 ou 3 anos quase, com expectativas de ser retomado esse ano, né, já que eu acabei de terminar Makai. Então eu tenho expectativa de retomar ele esse ano, e eu sei que vai demorar um tempo para conseguir terminar ele, mesmo eu mexendo na história para poder fazer ela mais curta. Então, um one shot, cara, é uma história que às vezes a pessoa lê ali e fica na cabeça dela, mesmo que seja algo mais, quando eu falo assim, um one shot, né, não precisa ser algo de 20 páginas, pode ser algo de 50, 60, 70 páginas, às vezes dá para contar uma história muito legal em 70, 80 páginas ali, aquela história que a pessoa vai lembrar ali pra sempre, tipo, caramba, aquela história é muito boa. Os quadrinhos americanos mais famosos são histórias fechadas, né? São graphic novels. Geralmente se fala muito aí de A Piada Mortal, Reino do Amanhã, mesmo às vezes eles sendo publicados com alguns espaçamentos e tal, ou alguns capítulos, mas depois eles são juntos todos num volume, e você lê como se fosse um filme ali fechado, né? Um Watchmen da vida. Então, novamente, né, fazendo aquela ode de sempre que eu faço aqui, pense na história. Quando você criar uma história, pense assim, como eu posso deixar essa história um pouco mais curta e contar o que eu quero contar, o que eu quero, qual é o meu objetivo ao contar essa história aqui, e como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível, na menor quantidade de páginas possíveis. Eu acho que esse é um pensamento que a gente tem que ter sempre que vai criar uma história, porque senão você só vai se alongando e corre o risco disso que eu falei, de a história nunca terminar, nunca ficar pronta, e aí você mesmo fica com aquela sensação de que você não é capaz. Eu acho que uma das coisas mais legais, por sinal, de você fazer um one shot, você começar com uma história curta, é quando você termina, você sente assim, tipo, caramba, eu fiz um mangá. E estar fazendo um mangá é muito diferente de ter feito um mangá. A sensação é completamente diferente, e você vai entender o que eu tô falando quando você concluir ali a sua primeira história, desenhar a última página, fechar e falar, tá pronto. É outra coisa. Galera, a correria tá braba, então o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, mas apesar de ter sido curto, a gente leu em umas 3 sinopses, né? Então, acho que foi legal, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado o vídeo de alguma forma, e semana que vem a gente tá de volta aqui no vídeo de sinopses. Se eu conseguir, eu pretendo conseguir, eu quero me organizar, eu preciso parar e organizar todas as coisas para voltar a produzir outros vídeos aqui pro canal. Então, por favor, deixa aqui sua sugestão de tema, quais temas você quer ver aqui no canal, porque eu quero anotar tudo isso, montar roteiros e tal, para voltar a me organizar, para poder retomar aqui o canal com mais força esse ano. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, deixa seu like aqui embaixo, porque dá uma força pro YouTube entender que esse canal ainda é bom, que ainda tem gente que se interessa por esse canal, e enviar o vídeo para as pessoas que estão inscritas e acabam não recebendo o vídeo porque o YouTube não quer. Fazer o quê? Enfim, valeu por ter assistido. É nóis. Até o próximo vídeo.